Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós vamos dar início ao nosso primeiro treinamento sobre controle de qualidade, promovido pelo setor de gestão da qualidade do Laboratório do Hospital Regional de Betim. Bom, no Brasil, as boas práticas de laboratório clínico, a BPLC, eles constituem um conjunto mais importante de normas brasileiras que definem essa padronização dos processos no laboratório clínico. Essas normas, elas foram desenvolvidas pelo CTLE-04, que é um comitê multidisciplinar de especialistas coordenadas pelo Inmetro. As normas, elas visam disciplinar a organização, funcionamento, as condições sob as quais os laboratórios clínicos são planejados, são registrados, são realizados, monitorados, assinados, liberados e como essas amostras e os dados são arquivados e são conservados. Elas são bastante enfáticas para mostrar que a gestão da qualidade no laboratório é um sistema de organização e de sistematização dos processos e também de prevenção dos erros. Exatamente o oposto das atividades que vêm sendo executadas e que constituem tão somente a correção de erros, certo? Então, como eu disse, né, a gente vai focar na correção dos erros, na prevenção dos erros. Por quê? Quando eu trabalho em cima de correção, significa que eu não fui capaz o suficiente de prever que aquele erro fosse acontecer. Então, é exatamente neste processo de prevenção que a gente vai ter que atuar. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre a diferença de calibradores e controles. Os padrões calibradores, comumente denominados padrões, e os calibradores proteicos, e mais para frente a gente vai ver a diferença entre eles, eles são usados em um processo analítico para designar um valor numérico à concentração presente em amostras com valores desconhecidos, usando a leitura ou resposta analítica encontrada. O que está significando isso, gente? O padrão, ele tem um valor único, determinado. Geralmente, quando eu faço uso de um padrão numa análise, eu estou colocando o valor daquele padrão e vou jogar aquele valor numa curva de calibração. Então, geralmente, eu tenho no mínimo 2 pontos, que é um padrão de leitura zero e um outro padrão de leitura conhecida para eu poder traçar pelo menos uma reta. E em cima dessa equação dessa reta, eu vou calcular tudo que eu passar de amostra. Então, todas as amostras que vão entrar, elas vão entrar num cálculo cujo eixo do gráfico vai ser de acordo com aquele padrão que eu determinei. Então, se eu errar na calibração deste analito, eu erro, consequentemente, todas as minhas determinações futuras daquele analito. Então, esses produtos, eles precisam ser suficientemente homogêneos e com características bem estabelecidas. E o valor estabelecido, ele tem que ser o mais exato possível. O que significa o mais exato possível? Mais próximo da realidade, correto? Bom, e os controles? Os controles, eles já são usados para preparar amostras a serem usadas na avaliação da confiabilidade do meu processo. Então, o padrão, ele vai determinar o valor da minha amostra. O controle, ele já vai determinar a minha confiabilidade no processo por um período de tempo, geralmente pelas próximas 24 horas. Particularmente referente à precisão e exatidão, e também como um meio de monitorar o desempenho analítico no dia a dia, no mês a mês e etc. As informações geradas com os usos desses controles podem ser usadas para verificar a aderência aos requerimentos necessários de desempenho, tá? Os materiais, eles precisam ser homogêneos e estáveis também, e homogeneidade se refere a pequena variação frasco a frasco, que deve ser insignificante em relação à variação total ocorrendo no ensaio. Então, vamos lá. Então, padrão, ele é um valor exato, e ele vai determinar o valor daquela de tudo que eu vou fazer daí para frente. Os controles, eles vão determinar se aquelas condições, naquele momento do meu equipamento, do meu sistema de calibração, se meu equipamento ele não está com nenhuma sujidade que está interferindo no processo, né? Se os meus reagentes eles não estão instáveis, se eles não perderam a estabilidade dentro da máquina on-board. Então, eles vão determinar se naquele momento as minhas condições estão ideais para eu passar uma bateria de exames, certo? E diferentemente dos padrões, os controles, eles não têm um valor exato, mas sim um intervalo de aceitação, que a gente vai entender mais adiante da onde que vem esse intervalo de aceitação e como que isso pode ser mensurado dentro de um laboratório. Bom, então aqui eu coloquei um esquema, tá? Do ponto de vista ideal.
os materiais processados, calibradores e controles, e as amostras frescas de paciente deveriam gerar a mesma resposta em um sistema de medição utilizados na rotina, se obtiverem a mesma concentração, correto? Mas, infelizmente, esses materiais utilizados para transferir e assegurar a exatidão nos laboratórios, eles têm apresentado diferentes propriedades reativas do que aquelas encontradas em amostras frescas de paciente. Por quê? Né? É fácil a gente começar a entender de onde que essas diferenças vêm. Por quê? Eu posso ter modificação na matriz de um material de origem humana. Por ação de aditivos? Posso, né? O meu tubo tem aditivo. Por processo de estabilização, como a liofilização, no caso de padrão e controles que são liofilizados, geralmente o material ele é liofilizado quando ele tem problema de estabilidade. Então, a gente vai fazer a reconstituição no momento em que a gente vai utilizar para melhorar a estabilidade desse padrão, desse controle. Eu também tenho o impacto produzido por efeito de recalcificação para obter algum tipo de soro, alguma modificação física introduzida na estrutura macromolecular de proteínas, na própria viscosidade da solução, né? Então, o plasma, ele tem uma viscosidade muito específica e eu preciso mimetizar isso quando eu vou fazer, por exemplo, um padrão. Eu coloco aditivo, estabilizador, para eu melhorar, né, aumentar a vida útil desses materiais. Então, assim, existem N variáveis que podem interferir nessa minha dosagem que faz com que um calibrador, um controle e uma amostra que tenham a mesma concentração possam emitir resultados diferentes no equipamento. E a minha questão é o quanto, né, essa variação acontece, o porquê essa variação acontece e o quanto ela seria aceitável no meu sistema de medição, né, sabendo que essa variação existe. O calibrador, ele também é chamado de padrão, tá? E ele é utilizado para transferir a exatidão do sistema analítico. E aí a gente vai entrar com algum conceito, um conceito muito específico do sistema de qualidade, que é esse conceito de exatidão. O que é exatidão? É o quão exato, o quão mais próximo do real esse valor se aproxima daquilo que realmente acontece ali, tá? Perdão. Ou seja, para ajustar a medição de todos os parâmetros o mais próximo possível do real. A diferença entre o padrão calibrador, ele está relacionado com a sua composição. Então, o padrão, geralmente, ele é uma solução aquosa, tá? De água e cloreto de sódio, quando a matriz não é proteica. E ele é específico para um parâmetro. E o calibrador, ele é constituído por uma matriz, e o calibrador que é constituído por uma matriz proteica, ele pode ser usado para mais de um parâmetro. Geralmente, os que a gente chama de padrões primários, ou os padrões calibradores, que são os não proteicos, eles são utilizados lá na indústria, para eu poder construir os meus padrões secundários, que são esses que a gente recebe no laboratório, esses multiplus, Cala Plus, que a gente usa na bioquímica, que eu tenho um soro que eu consigo determinar, calibrar uma série de analitos. Esses padrões lá da indústria, geralmente eles são bem simples do ponto de vista constitucional e eles são muito diretos na medição. Então, é uma solução simples de água ou cloreto de sódio, mais o meu analito, né, medido em condições extremamente corretas, né, em maquinário muito preciso, muito bem calibrado, que vão fazer uma determinação exata dos valores dos que estão, dos constituintes que estão ali dentro. E eles vão produzir os meus padrões secundários, que vão ser enviados para a gente, que nós vamos, maioria das vezes, liofilizar e fazer uma série de determinações, certo? O calibrador padrão, ele possui uma concentração conhecida de um determinado analito, e essa quantidade ela é informada ao equipamento para que ele use como referência durante a calibração. Então, eu sei ali que meu padrão de glicose tem 100 mg por dl, eu vou informar para o meu equipamento que aquilo que eu estou colocando na máquina tem 100 mg por ml, e qual a resposta analítica, né, em termos de resposta colorimétrica ou quimioluminescente, que aquele equipamento vai me dar para uma concentração que eu informei para ele. E o calibrador padrão, ele tem essa quantidade específica e ele vai ser usado como referência, tá? Os controles, eles já são usados para o monitoramento da estabilidade do meu sistema analítico. Ele vai avaliar a exatidão,
e a precisão, indicando a necessidade de possíveis calibrações, trocas de reagente, manutenção corretiva, tá? E esses sistemas analíticos, eles precisam ser monitorados pelos controles de nível normal e patológico, avaliados diariamente através dos resultados apresentados no controle interno de qualidade, certo? Então, o que eu tenho nessa figura, né? Um padrão, um calibrador padrão primário, um controle, tá? Que eu tento ali imitar o meu meio físico-químico, em que os meus analitos estão dispersos, e a minha amostra biológica, onde eu tenho hormônio, eu tenho glicose, eu tenho gás, eu tenho ISO, eu tenho sais, eu tenho células, eu tenho proteínas, que vai conferir determinadas propriedades físico-químicas para aquela minha amostra e que, de certa forma, vai interferir na resposta do meu equipamento. Espero que isso tenha clarificado na cabeça de todo mundo, certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora dessa questão desses interferentes. E, na verdade, gente, a gente não usa o termo interferente quando eu estou me referindo a esses interferentes que eu falei, que vão promover essas modificações físico-químicas nas minhas amostras. Por quê? Porque o termo interferentes ele é comumente utilizado no laboratório clínico para se referir a outras questões, né? Então, quando eu falo que uma amostra no laboratório ele tem uma interferência, geralmente a gente pensa numa hemólise, né, numa amostra quitérica, e eu não estou me referindo a isso. Quando eu falo desse tipo de interferência que é inerente do processo, que não é de um paciente ou de outro paciente, né, ou porque não fez jejum e a amostra está lipêmica, o nome que a gente se dá para esse tipo de interferência que a gente está falando é bias, que é o efeito matriz. O efeito matriz, ele é inerente daquele processo, tá? Então, ele depende ali da engenharia do meu instrumento, da composição e da forma de processamento dos calibradores proteicos dos materiais controle, da formulação do meu reagente, do meu princípio metodológico. Isso tudo, ele vai interferir de forma direta na minha análise, que vai promover uma variação daquela resposta diante de um valor exato, tá? Então, isso ele é esperado do meu sistema. Por isso que eu tenho um intervalo de aceitação daquele meu controle. Porque nós estamos pensando que isso tudo, que esse bias vai estar ali interferindo no meu processo. Então, quando eu falar em interferência inerente do processo, nós vamos falar em efeito matriz ou em bias, e nunca o termo interferência para evitar esse duplo sentido que se dá dentro de um laboratório de análises clínicas, correto? Guardem esse termo bias, que ele vai ser muito utilizado mais para frente. Então, eu já falei sobre isso, tá? Qual que é a diferença das terminologias de efeito matriz e interferentes dentro de um laboratório clínico? O efeito matriz ele é exclusivo de alguns materiais, calibradores ou controles e se originam dos fatores já mencionados anteriormente, tá? Esses. E os interferentes, geralmente, a gente está se referindo ao efeito hemólise, lipemia, icterícia, medicamentos, que são inerentes de alguns pacientes, de algumas amostras em específico, tá? Bom, aqui tem uma tabela, cortou um pouquinho a segunda coluna embaixo, mas eu continuo fazendo a leitura aqui para vocês, porque desconfigurou. Com relação aos padrões calibradores primários, os calibradores proteicos e aos materiais de controle, nós temos algumas diferenças que vale a pena a gente ressaltar. Os padrões calibradores, eles são geralmente substâncias puras dissolvidas em água, enquanto os calibradores proteicos são os multicalibradores, que é um calibrador que calibra vários analitos, tá? E ele está diluído numa matriz proteica, que é semelhante à viscosidade da amostra biológica. Já os materiais controles, eles não devem nunca ser usados como procedimento de calibração, porque eles não apresentam graus definidos de incerteza. Quando eu falo em padrão calibrador, eu estou me referindo a um nível de pureza muito alto, que é aquele que está lá na indústria, que eu estou usando para confeccionar os meus padrões secundários. E eles são usados para fazer essa padronização. Então, já os calibradores proteicos, eles são padronizados por esses padrões primários, tá? Os padrões calibradores também, eles têm uma exatidão alta, tá? Melhor que mais 0,2% do valor médio desejado. Os calibradores proteicos, eles têm um grau de certeza que depende da metodologia utilizada e na concentração da analito na amostra. Já os materiais de controles, eles já têm um grau de incerteza mais alto.
Vocês conseguem entender isso? Quando eu falo grau de certeza e grau de incerteza, eu estou me referindo à exatidão, a valor exato da concentração daquele analito disperso naquela matriz. Os padrões calibradores, eles são usados em processos direto, exato e com reprodutibilidade, quando eles não têm o efeito matriz, tá? Os meus calibradores proteicos, eles têm limitações, que é justamente o efeito matriz, que é o sinal gerado por um calibrador. Ele não é o mesmo quando se utiliza diferentes métodos de ensaio. E os meus materiais de controle, eles podem ser utilizados para monitorar a mudança de exatidão. Porém, a finalidade dele é monitorar a precisão. E a gente vai ver essa diferença no próximo slide. Padrões calibradores. A aplicação ela é limitada em sistemas automáticos de análise, porque, devido à diferença de viscosidade em relação às amostras de paciente, introduzem problema de repetitividade e reprodutibilidade. É óbvio, né, gente? Eu estou usando uma substância extremamente pura, e quando eu uso uma amostra de um paciente, eu tenho ali o meu efeito matriz. Então, consequentemente, mesmo eu tendo a mesma quantidade de analito diluído num padrão primário, né, num padrão calibrador e numa amostra de um paciente, eu posso ter resposta diferente, tá? E eles também são chamados de padrões primários ou padrões de referência. Ali nos calibradores, eles são objeto constante de pesquisa para que seja desenvolvido calibradores cujo efeito matriz reduza ao mínimo possível frente às diversas metodologias existentes. E atualmente eles são utilizados, atualmente, para a determinação da exatidão, a gente não fala muito em calibração, apesar da calibração ser o processo em que mais se monitora a exatidão do resultado, que mais define a exatidão de um método. Hoje em dia, quando a gente vai trabalhar exatidão dentro de um laboratório clínico, a recomendação é que se faça ensaios de proficiência. E com relação aos materiais controles, eles são disponibilizados no Brasil com valores conhecidos, valores médios e uma faixa de variação que às vezes são muito amplas. Geralmente a gente se usa 2 controles com níveis diferentes, um normal e um patológico, e essa é a recomendação da BPLC. Geralmente são disponibilizados liofilizados, mas também podem vir como forma líquida ou congelado. A utilização dele é diária ou conforme bateria de testes. Então, laboratórios com demandas muito grandes, o soro controle ele pode ser corrido a cada 4 horas, a cada 6 horas. Então, isso vai muito de demanda. Aqui no hospital a gente faz uma vez por dia, pelo início da manhã, e caso necessite fazer alguma calibração durante a rotina, a gente calibra, e o correto é passar o soro controle em 2 níveis após toda e qualquer calibração. E ele pode variar de acordo com o sistema analítico utilizado, conforme a bula. Então, geralmente, lá na bula de um soro controle, a gente tem os valores diferenciados por equipamento. Então, eu tenho ali aquele controle multi, num determinado equipamento ele vai ter uma faixa de variação, em outro equipamento ele vai ter uma outra faixa de variação. Eu pego o meu Standartrol lá da Bioquímica, a bula dele ele traz várias páginas, que é para desde técnicas manuais até vários equipamentos daquela linha de produção daquela marca. Então, cada página eu tenho uma variação diferente de acordo com o meu sistema analítico, correto? Como eu disse, agora nós vamos trabalhar esses conceitos de precisão e exatidão. São terminologias que no controle de qualidade, às vezes as pessoas se confundem e para a gente tem que ter isso bem estabelecido na mente da gente. O que é uma precisão, o que é uma exatidão. A exatidão é também chamada de acurácia de um sistema. É o grau de proximidade das medições de uma quantidade em relação ao valor real dessa quantidade. Então vamos pensar aí num tiro ao alvo e o meu valor real é o círculo amarelo. Tudo que está dentro do círculo amarelo se aproxima muito do meu valor real. O que está dentro do meu círculo vermelho é aceitável e o que está dentro do meu círculo roxo ou azul, ele se afasta, né, do valor real. Então, no meu sistema A, eu lancei várias flechas e eu não tive resultados próximos ao centro, ou seja, eu não tenho um sistema preciso. E houve uma dispersão muito grande desses dardos no meu tiro ao alvo e mostrou que eu não tenho precisão desses resultados, porque os pontos estão muito longe entre si. Então, um sistema de medição ele pode ser exato e pode também não ser preciso, como é o caso da minha figura A. Eu tenho uma grande dispersão de resultados com erros fortuitos elevados. Então,
eu tenho resultados não precisos e não exatos. Bom, agora vamos ver a figura B. Eu tenho valores de dardos extremamente longe do meu centro amarelo, então eu não tenho exatidão. Os meus valores de controle, eles estão completamente fora daquilo que é real, porém, eles estão todos próximos entre si, eu não tenho dispersão de resultados. Então, se eu faço várias repetições, esses resultados tendem a se reproduzir. Então, o termo precisão, ele também hoje é substituído por repetitividade. Então, se eu repito aquele controle várias vezes, ele vai me informar valores que entre si não têm grandes diferenças. Porém, eu sei que ele não está reproduzindo o valor real. Como que eu sei disso? Difícil, né? Só se eu recalibrar esse teste e fazer correções no equipamento, por exemplo, manutenções, e recalibrar esse teste, passar novamente o controle, eu vou ver que os valores podem ser repetitíveis, mas não são corretos. Então, é um erro difícil da gente perceber, porque quando eu faço a repetição dele várias vezes, ele vai ser reproduzível, porém ele não vai ser exato. Diferentemente da figura A, em que as minhas repetições vão ter valores tão distintos entre si, que eu consigo perceber na hora que tem algum problema errado, né? Agora vamos para... então a figura B. Eu tenho uma baixa dispersão de resultados, eu tenho erros fortuitos pequenos, eu tenho resultados precisos, porém não exatos. Quando eu tenho esse tipo de erro, em que difere do valor original, do valor correto, eu chamo de erro sistemático, tá? Na figura C, o que eu tenho? Eu tenho resultados com dispersão grande, porém, eles estão mais próximos ao centro. O que eu tenho nesse caso? Eu tenho grande dispersão dos resultados com erros fortuitos elevados, porém, não existe um erro sistemático. Os resultados não são precisos, mas, porém, são exatos. Eu não falei que tudo que está dentro do vermelho é aceitável? Correto? Então, se eu vou aceitar o que está no amarelo e o que está no vermelho, esse meu controle vai passar, embora ele não tenha repetitividade. Ele não tem precisão. Nesse caso, eu tenho exatidão, mas não tenho precisão. E por último, a minha figura D, em que eu tenho uma baixa dispersão dos resultados, erros fortuitos pequenos, e eu tenho exatidão. Todos os meus valores, eles estão dentro da faixa de aceitação e eles têm repetitividade. Esse é o ideal dentro de um laboratório clínico, tá? Quando eu tenho erro sistemático, eu tenho falta de exatidão, mas eu não tenho erros de dispersão, é muito difícil eu fazer essa análise dentro do laboratório clínico, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu repito os meus valores de controle e ele tende a permanecer naquela faixa bem próxima de dispersão de resultados entre eles. Então, na minha concepção, se aquilo está reproduzindo, aquilo está correto. É um erro difícil da gente perceber no laboratório. Porém, quando eu tenho a grande dispersão de resultados, que a gente chama de erros aleatórios e não erros sistemáticos, eu vejo num piscar de olhos que eu estou tendo problemas com aqueles resultados de controle. Tá? Um experimento que ele contém um erro sistemático, aumentar o tamanho da minha amostra geralmente aumenta a minha precisão, mas não melhora a minha exatidão. Dá para entender? Agora, o resultado seria uma sequência de resultados consistentes, porém imprecisos de um experimento falho. A eliminação do erro sistemático, ele melhora a minha exatidão, mas não altera a minha precisão. Um sistema de medição, para ele ser perfeito, ele tem que ser exato e tem que ser preciso. Bom, por último, a gente vai falar um pouquinho sobre processo de inspeção e de monitoração, tá? Então, o controle de qualidade, ele precisa ser inspecionado e monitorado. E qual é a característica desses dois processos? A inspeção, ela tem o objetivo de aprovar ou rejeitar os resultados de uma corrida analítica, verificando se os resultados encontrados para esses valores dos controles estão ou não conforme os limites previamente estabelecidos. A inspeção também é utilizada para verificar se o método analítico apresenta resultados adequados antes que seja colocado na rotina do meu laboratório. Então, passei meu controle de qualidade, eu vou inspecionar para saber se eu vou liberar aquela batelada de resultados ou rejeitá-los. Mas o controle de qualidade, ele não tem só essa função. Quando eu passo o meu controle diariamente, eu também preciso fazer a minha monitoração do processo,
E é isso que nós, aqui do setor de gestão da qualidade, a gente tem tentado fazer. A gente faz controle interno de qualidade, a gente fazia, obviamente, para liberar ou não uma rotina, mas esse monitoramento do processo a gente não fazia. E é isso que a gente está tentando, através desses gráficos, avaliar. Então, eu pego os meus dados coletados e esses dados eles vão nos permitir avaliar se esse método analítico está sob um controle estatístico, ou seja, mantendo-se estável em relação aos parâmetros de imprecisão e inexatidão. Então, é um monitoramento que a gente pensa a longo prazo. Eu quero ver como aquele controle ele se comporta ao longo do tempo. Evidentemente, pode-se também avaliar a variabilidade associada ao processo e, logicamente, determinar se a variabilidade é adequada para as finalidades propostas e para que os resultados encontrados sejam de utilidade médica, tá? Então, o controle de qualidade era feito? Sim, controle interno de qualidade, porém ele não era monitorado. E a nossa função aqui é promover o monitoramento desse controle de qualidade do meu processo de excelência, correto? Eu vou parar por aqui, a parte 1, e a gente vai entrar no próximo módulo com alguns conceitos estatísticos, tá bom? Obrigada.